Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Andreia e hoje nós vamos aprender a utilizar o protoboard. O protoboard também pode ser chamado de matriz de contatos e é um equipamento que nós usamos em laboratório para poder montar circuitos de teste. Eu vou apresentar aqui para vocês uma figura, uma imagem de um protoboard para a gente compreender melhor. Então vejam, quando nós pensamos em protoboard, nós estamos pensando em uma matriz, né, em uma placa de ensaios, vamos pensar assim, onde vai ser possível montar os nossos circuitos. Então, gente, esses furinhos que vocês estão vendo aí, eles servem para poder encaixar, né, as perninhas dos componentes e ir montando a configuração do circuito. O que é importante vocês saberem sobre o protoboard? No protoboard, alguns furinhos pertencem a um mesmo nó. Então, isso é fundamental para a gente poder montar de maneira correta uma determinada configuração. Nós temos que saber quais furinhos estão no mesmo nó no protoboard e quais estão em nós diferentes. Quando eu falo que existem furinhos que estão no mesmo nó, eu estou querendo dizer que lá embaixo no protoboard, embora a gente não consiga enxergar, existe um fio condutor que está ligando, né, esses furinhos no mesmo ponto elétrico. Então, veja, eu vou colocar aqui embaixo uma outra imagem de protoboard para ajudar a gente a entender quais furinhos pertencem a um mesmo nó. Olha só, vocês estão vendo aí, então? Vamos analisar parte por parte. Esses 5 furinhos aqui, ó, eles estão ligados, tá vendo? Então, esses 5 furinhos dessa primeira fila aqui representa um mesmo nó. Então, olhando aqui em cima, ó, é como se fosse esses 5 furinhos aqui dessa primeira fila. Esses 5 furinhos, então, todos os 5 estão, pensa que lá embaixo do protoboard, eles estão ligados por um fio, né, por um material condutor e, portanto, eles representam o mesmo nó ou o mesmo ponto elétrico. Se a gente pensar nos 5 furinhos da outra fila, esses 5 aqui, eles estão conectados entre eles, mas eles não têm ligação com a primeira fila. Então, esses outros 5 aqui representam um outro nó. E assim sucessivamente. Cada conjuntinho de 5 furinhos representa um ponto elétrico diferente. Você pode pensar agora nesses 5 aqui de baixo, né? Esses 5 aqui de cima são, né, pertencem ao mesmo nó do que esses 5 aqui de baixo? Não, não pertence. Tá vendo que ele foi riscado aqui separadamente? Então, são duas trilhas diferentes. Esses 5 aqui pertencem a um nó e esses 5 aqui de baixo pertencem a outro nó. Aqui, outro nó e assim sucessivamente. Cada um desses conjuntos de 5 furinhos representam uma trilha separada. Uma coisa importante de vocês ficarem atentos é nas laterais do protoboard. Porque nas laterais nós temos uma configuração um pouquinho diferente. Aqui na lateral nós enxergamos que todo esse conjunto de furos aqui, ó, estão numa mesma trilha. Então, ó, nós temos uma trilha maior aqui e uma trilha maior também aqui embaixo. Essas duas trilhas aqui são diferentes, tá? E aqui nós temos outras duas trilhas. Então, nós temos 4 trilhas aqui na lateral superior desse desenho, que são essas trilhas aqui de cima, ó. O que acontece? Às vezes, né, dependendo da marca do protoboard, tem marca que tem uma trilha só, do começo ao fim dele. Mas a maior parte das marcas faz uma separação aqui no meio. Quando tem essa separação aqui no meio, esse espaço, um espacinho aqui sem furinhos, representa, né, indica para nós que a trilha foi quebrada. Então, nós temos uma trilha aqui para a primeira metade do protoboard e outra trilha aqui para a segunda metade do protoboard. Sempre é bom você fazer um teste para ver se essa trilha aqui, ela tá contínua, se é uma trilha só, ou se realmente foi dividida em duas aqui no meio, porque depende de marca e modelo de protoboard. Então, nós temos 4 trilhas maiores aqui na parte superior e mesma coisa aqui embaixo, 4 trilhas maiores nessa parte aqui de baixo, ó. Então, esses furinhos aqui, ó, que eu tô destacando para vocês, ó, daqui até esse ponto, representa uma trilha.
De baixo aqui, nós temos outra trilha. E mesma coisa pro outro lado, ó. Terceira trilha aqui e quarta trilha aqui. Por que que essas trilhas das laterais são maiores? Porque, gente, às vezes é interessante a gente colocar, por exemplo, tá vendo que até ele coloca aqui um mais e um menos? Isso não significa nada, é uma trilha como todas as outras, tá? Não é que tem sinal positivo ou sinal negativo nelas, não. É só uma sugestão, porque se a gente alimentar, vamos pensar que a gente está usando uma fonte de 5 volts, por exemplo. Se a gente colocar o polo positivo da fonte nessa trilha aqui de cima e o polo negativo da fonte nessa trilha de baixo, a gente vai ter 5 volts aqui durante um bom espaço aqui do protoboard, né? Porque essa trilha é maior, então tem um monte de furinho aqui que a gente pode tirar 5 volts, né? Depois. Então, é só uma possibilidade para tentar facilitar a montagem de circuitos maiores, tá? Então, não confundam esse mais e menos que aparece aqui, é só uma indicação dessa possibilidade de usar essas trilhas para pôr alimentação, mas ela é uma trilha como todas as outras. Para a gente poder entender melhor essa montagem na prática, eu vou montar junto com vocês este circuito usando o protoboard. Então, veja, ele é o circuito que tem uma fonte só, de 10 volts, e nós temos 5 resistores nesse circuito, de R1 até R5. Pessoal, para a gente poder montar o circuito no protoboard, uma primeira etapa que eu sugiro que vocês sigam, que é importante para evitar erro, é identificar os nós do circuito. Por quê? Porque aí depois a gente vai escolher para cada nó do circuito uma trilha lá no protoboard, certo? Então, vamos representar os nós? Vocês já sabem fazer isso, né? Então, eu vou usar aquele velho truque que nós usamos sempre de colocar cores diferentes para cada um dos nós do circuito para facilitar a análise. Então, olha só, vou colocar aqui esse nó que tá ligado no positivo da fonte na cor laranja. Depois, o segundo nó coloquei em roxo. O terceiro nó coloquei em verde e o quarto nó coloquei em azul. Então, notem que nós temos 4 nós diferentes nesse circuito. Para facilitar também a nomenclatura na hora de montar, vamos dar nomes para esses nós. Então, vou chamar o primeiro ali laranja de nó A, o roxo de nó B, o verde de nó C e o azul de nó D. Agora que nós fizemos essa identificação de nós, vamos passar lá para o Tinkercad para a gente pegar o protoboard e montar esse circuito no protoboard. Então, aqui está a minha tela inicial do Tinkercad. Nesse vídeo que tá aqui no card, eu já mostrei para vocês como fazer uma conta no Tinkercad e chegar aqui nesse ponto. Então, lembrando, nós vamos vir aqui nesse canto esquerdo e apertar em Circuitos. E aí, como é uma nova configuração, vamos clicar em Criar Novo Circuito. Quando nós criamos um novo circuito, gente, inicialmente ele dá um nome aleatório para esse novo projeto nosso. Então, vamos vir aqui, ó, nesse nome que está aparecendo aqui em cima e alterar ele. Vamos colocar aqui Lab 1 e o meu nome eu vou colocar. Vocês também podem fazer esse exercício para treinar. Então, Lab 1 e o nome, quando terminar, dá o Enter, que aí você mudou o nome do seu projeto. Bom, vamos então usar essa parte da tela para poder fazer a nossa configuração. O que a gente vai usar primeiro? Primeiro, a gente vai pegar um protoboard. Então, nós podemos vir aqui nesse canto direito da tela, aqui onde nós temos pesquisar, e digitar placa de ensaio. O protoboard no Tinkercad, ele é chamado de placa de ensaio. Tá vendo aqui que quando a gente vai digitando, ele já vai mostrando o que ele encontra com esse nome. Então, nós temos aqui 3 possibilidades, ó. Placa de ensaio pequena, placa de ensaio e placa de ensaio mini.
O que muda, né, é só o tamanho mesmo delas. Eu vou pegar com vocês a placa de ensaio, porque é geralmente o tipo de protoboard, o tamanho de protoboard que a gente utiliza lá no laboratório. Então, você pode clicar e trazer ele aqui para sua área de trabalho na tela. Depois que você coloca ele na tela, ó, você pode mexer também com ele e colocar na posição que você julgar mais adequada. Quando você clica também sobre o componente, ele abre essa caixinha aqui e mostra para você que é a sua placa de ensaio e o nome dela tá 1. Eu vou deixar esse nome genérico mesmo 1, porque nós não vamos usar outra placa de ensaio e não é preciso diferenciar elas, mas se você quisesse dar um nome especial, poderia mudar aqui. Bom, gente, se a gente quiser rotacionar qualquer componente aqui no Tinkercad, a gente pode clicar sobre ele para selecionar ele e em seguida apertar a letrinha R de rotate, né? Então, ele vai rotacionar o nosso componente. Eu vou deixar ele na horizontal aqui mesmo. Notem que o Tinkercad, ele traz uma facilidade a mais para nós, porque quando a gente coloca o mouse sobre um determinado furinho, ele já mostra para a gente quais são os furinhos que estão na mesma trilha do que esse que você colocou o mouse sobre. Tá vendo então, ó, que ele já mostra aqui para a gente que esses 5 primeiros estão numa mesma trilha, no mesmo ponto elétrico? Então, qualquer ponto que você colocar do protoboard, aqui ele vai mostrar para a gente qual que é a trilha que esse ponto pertence. Olha só aqui na lateral. Aqui, nesse protoboard aqui do Tinkercad, ele não faz essa separação que eu disse para vocês aqui no meio, tá vendo? Ó, então, ele considera como sendo uma trilha só todo o protoboard, toda a parte horizontal dele. Então, nós temos 2 trilhas aqui na parte de cima e 2 trilhas aqui na parte de baixo do protoboard. Essa facilidade, ela é interessante para nós, né? Mas, se nós pensarmos em um ambiente de laboratório real, o protoboard real, ele não tem essa facilidade, né? Então, a gente tem que saber qual que é o conjunto de pontinhos que pertencem a uma mesma trilha num protoboard. Bom, gente, então vamos começar agora a montar o nosso circuito propriamente dito. Para montar o circuito, nós vamos precisar de resistores, certo? Então, nós vamos vir aqui, ó, eu vou apertar nesse xizinho da pesquisa e vou pesquisar outra coisa agora. Na verdade, eu nem preciso pesquisar, porque o resistor é o primeiro componente que aparece aqui. Mas se você não tivesse visto, é só você digitar resistor e ver aí o que ele mostra pra gente. Então, vamos pegar esse resistor e vamos trazer ele aqui para a nossa placa de ensaio. Qual que é a primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado? Gente, ó, se eu colocar ele, por exemplo, nessa posição, eu já começo errando. Por que que eu tô errando? Vocês concordam comigo que as 2 extremidades, os 2 terminais desse resistor aqui, eu coloquei na mesma trilha? Estão vendo? O que que acontece? É como se eu pegasse as 2 perninhas do meu componente e ligasse elas no mesmo ponto elétrico, no mesmo nó. O que que eu tô fazendo? Eu tô curto-circuitando o resistor. Eu tô pegando as 2 extremidades, os 2 terminais dele e colocando no mesmo nó. Não é isso que acontece na nossa ligação. Eu vou voltar aqui no desenho do circuito para vocês verem. Olhem aqui, estão vendo que o resistor R1, um terminal dele está ligado no nó A e o outro terminal está ligado no nó B. Então, o que aconteceria se eu pegasse essa outra extremidade aqui e ligasse no nó A? A gente estaria curto-circuitando o resistor. Por isso que essa montagem que eu apresento aqui para vocês está errada. A gente não pode fazer a ligação dessa forma. Então, olhando aqui, gente, o nosso primeiro resistor, ele foi chamado de R1, ele tem 470 ohm, um terminal dele está no nó A e o outro terminal dele está no nó B. Vamos, então, voltar aqui no Tinkercad e acertar essa ligação. Então, vou selecionar o componente e eu vou clicar em R para a gente poder rotacionar o componente. Então, olha só, do jeito que eu fiz aqui, ó, também posso pegar ele e arrastar, tá? Para colocar ele na posição que eu preferir.
Gente, então notem agora que tá ok, ó. Eu liguei um terminal dele em uma trilha e o outro terminal dele em outra trilha. Essa trilha aqui virou para mim, então, quem? Virou nó A. E essa trilha que tá o outro terminal dele virou nó B. Voltando aqui, ó, a trilha à esquerda é nó A e a trilha à direita é nó B. Vamos colocar o valor dele agora de 470 ohm? Olha só, então aqui eu clico sobre o componente e aí ele vai apresentar para nós essa caixinha para a gente colocar algumas informações sobre ele. Aqui, o nome dele tá 1. Se você quiser deixar 1, pode. Se você quiser mudar para R1, também pode, não tem problema. E o valor de resistência? O valor de resistência a gente vai alterar para 470 ohm. Então, vem aqui e escreve 470 e muda aqui a unidade, ó. Tá vendo que o default dele vem em quilo-ohm? A gente precisa deixar em ohm, 470 ohm. Olha aqui que ele já altera a cor no corpo do resistor. Ele colocou amarelo, roxo, marrom, dourado. Isso daqui é um resistor de 470 ohm. Então, ele já faz a associação para a gente com o código de cor adequado. Bom, então, nós temos aqui nó A e aqui nó B, e o nosso resistor R1 está já posicionado. Vamos agora continuar para colocar os outros resistores? Olha só, vamos ver o R2? O R2, gente, ele tá ligado entre o nó B e o nó D, certo? Então, ele é um resistor de 820 ohm. Vamos voltar no Tinkercad e colocar ele? Ó, uma extremidade dele tem que estar no nó B. Então, eu vou ligar um dos terminais do resistor R2 aqui no meu nó B. Então, eu venho aqui, pego mais uma vez o resistor e vou colocar uma extremidade dele aqui no nó B, certo? E essa outra extremidade que eu coloquei a outra perninha aqui embaixo, automaticamente, essa outra extremidade virou para nós o nó D de dado, né? Por quê? Porque aqui embaixo do R2, a gente tem que ter o nó D, certo? Então, ficou nó B em cima e nó D embaixo. Nó B aqui em cima e nó D aqui embaixo. Vamos mudar o valor dele? O valor dele, então, é 820 ohm. Eu vou colocar aqui o nome dele como sendo R2 e o valor de resistência, 820, e muda aqui a unidade para ohm. Pronto. Já posicionamos o nosso resistor R2. Vamos ver o próximo? O próximo que nós temos aqui é o resistor R3 de 680 ohm. Quais que são os terminais de R3? O R3, ele tem um terminal no nó B e outro terminal no nó D. Tanto o nó B como também o nó D já existem lá no nosso protoboard. Então, o R3, estão vendo que ele está em paralelo com o R2? Então, nós vamos ter que ligar as extremidades dele em nó B e nó D. Vamos lá, vamos voltar. Vou pegar mais um resistor e vou vir aqui. Gente, vocês concordam comigo, ó, que uma extremidade dele teria que ficar aqui em B e a outra teria que ficar aqui embaixo em D? Quando a gente está trabalhando com o Tinkercad, a gente tem uma limitação, porque não dá pra gente esticar esses terminais aqui, não dá pra eu pegar esse terminal e puxar ele até aqui o nó B, onde eu quero colocar. Na prática, quando a gente está trabalhando com o resistor real, essas perninhas dele é feita de um material condutor e a gente consegue, né, ter uma liberdade maior para poder esticar ela, né, ou não. Então, quando a gente está trabalhando no laboratório real, a gente poderia muito bem pegar essa perninha dele, esticar um pouquinho e colocar aqui nessa trilha do nó B. Só que como a gente não tem essa possibilidade aqui, o que eu vou fazer, gente? Eu vou precisar que essa trilha aqui, que é nó B, também, né, seja igual a essa trilha aqui, que essa trilha também tem que ser nó B. O resistor R3, vamos já colocar o nome dele aqui, ó, R3, e ele tem 680 ohm.
O resistor R3, ele tem que ficar ligado entre o nó B, que é esse daqui, e o nó D, que é esse aqui de baixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar com vocês um artifício para possibilitar a nossa montagem. Olha só, eu vou pegar um fiozinho, se você clicar no furinho, não precisa clicar e segurar não, só se você clicar, você já vai ter um fio. Então, você, ó, pega um fio e liga dessa trilha até essa aqui. O que eu fiz, então, quando eu liguei essa trilha com essa? Gente, nós, na verdade, fizemos essas duas aqui virarem uma só. Então, essa sequência de 5 furinhos é nó B, e essa outra sequência de 5 furinhos aqui também é nó B. Essas duas que ficaram aqui no meio, não, elas não estão ligadas a nada, tá vendo? Então, nós temos essa trilha e essa como sendo nó B. Então, aqui em cima do resistor R3, eu já tenho o nó B. E aqui embaixo? Aqui embaixo, ó, a gente precisa ligar os dois no mesmo nó, né? Os dois terminais aqui, do R2 e do R3, tem que ficar ligado no nó D. Então, vou usar o mesmo artifício, ó. Vou pegar e conectar essas duas trilhas para que elas sejam a mesma. Então, nós temos nó D aqui e nó D aqui. Então, o nosso resistor R2 e R3, os dois estão em paralelo. Vamos voltar aqui no circuito, ó. Agora, nós temos o resistor R4. O resistor R4, ele é um resistor de 150 ohm e ele tá ligado entre o nó B e o nó C. O nó C ainda não apareceu lá no protoboard, então nós vamos criar ele agora. O nó B já existe. Então, vamos voltar lá, R4, vou pegar mais um resistor aqui, vou clicar em R para poder rotacionar ele, e aí eu vou colocar uma extremidade dele aqui no nó B. Concordam comigo que isso aqui é um nó B, ó? Então, coloquei uma extremidade dele no nó B. Poderia usar o nó B aqui de cá? Poderia, é o mesmo nó, né? Essas duas trilhas aqui, como a gente falou. Mas, para facilitar a montagem, eu acho que fica mais fácil colocar aqui no nó B, do lado de cá, certo? Então, uma extremidade tá no nó B e, consequentemente, essa outra trilha aqui dele, do outro terminal dele, acabou de virar o nó C, certo, gente? Então, vamos dar um nome aqui para ele. O nome dele é R4 e o valor dele é 150 ohm. Então, tá aqui, o nosso resistor R4 acabou de ser colocado entre o nó B e o nó C. Vamos voltar aqui. Falta, por último, o resistor R5. O resistor R5, ele é de 220 ohm e ele tá entre o nó C e o nó D. O nó C já existe no protoboard e o nó D também já existe. Então, é como se você estivesse fazendo um joguinho de quebra-cabeça. Você tem que colocar o R5 agora, de 220 ohm, entre o nó C e o nó D. Então, vamos voltar lá? Olha só, vou colocar uma extremidade dele aqui no nó C, vou pegar um resistor aqui, coloquei uma extremidade dele aqui, ó, no nó C. E, consequentemente, essa outra extremidade, ela tem que ficar no nó D. Só que o nó D é esse nó aqui, ó, que nós usamos essas duas trilhas para representar o nó D. O que a gente faz, então? Eu preciso que aqui também seja nó D. Então, ó, vou pegar aqui e usar o mesmo artifício de antes. Vou pegar um fiozinho e vou ligar aqui para transformar essa trilha aqui também em nó D. Então, veja, essa trilha é nó D, essa aqui também é nó D e essa daqui também é nó D. Certo? Então, vamos pegar, colocar esse daqui é o R5 e o valor de resistência dele é 220 ohm. Pronto, já colocamos todos os nossos resistores no circuito. Apesar de já ter colocado todos os resistores, nós não terminamos ainda a ligação. Por quê, gente? Porque o circuito ainda está aberto, né? Nós não colocamos a fonte de 10 volt na configuração. Então, observem que nós vamos ter que colocar a fonte, o polo positivo dela tem que ficar ligado no nó A e o polo negativo dela tem que ficar ligado no nó D.
Vamos lá, então? Se nós estivéssemos trabalhando no laboratório, a fonte que vocês iriam utilizar é parecida com essa. Então, essa fonte, conforme vocês podem ver aí na figura, ela tem 2 canais para saídas diferentes e nós podemos regular ela para ela funcionar como uma fonte de tensão ou uma fonte de corrente. Eu vou mostrar agora para vocês como que funciona esse processo lá no Tinkercad. Então, olha só, nós vamos vir aqui e vamos pesquisar agora por fonte. Só de você digitar a fonte, já vai aparecer a fonte que nós vamos usar. Então, nós pegamos ela aqui e trazemos para a nossa área de trabalho. Vou colocar a fonte aqui em cima do protoboard. Bom, quando nós clicamos sobre ela, gente, aparece aqui o nome. Se você quiser mudar o nome dela, né, para fonte 1, pode mudar. E aí, nós conseguimos parametrizar tensão e corrente dela. Dependendo do jeito que a gente colocar aqui tensão e corrente, a gente vai parametrizar ela para funcionar como fonte de tensão ou como fonte de corrente. Para vocês aqui, o nosso laboratório, ele só envolve fonte de tensão. Nós não aprendemos resolver circuitos com fonte de corrente. Então, vamos parametrizar essa fonte para funcionar como fonte de tensão. Então, o que você pode fazer? Aqui a corrente não precisa mexer, pode deixar no máximo dela, que é 5, e a tensão, a gente coloca o valor de tensão que a gente está precisando. Então, qual que é o valor da fonte? Ó, vou voltar aqui no circuito para vocês verem, é 10 volts o valor dela. Então, nós podemos colocar aqui 10. Certo? Colocamos 10 e aí ela já está parametrizada para funcionar como uma fonte de tensão de 10 volts. A corrente máxima que consegue sair dessa fonte é 5 amperes. Bom, então vamos lá? Como que eu ligo? Ó, o polo positivo da fonte, a gente falou que tem que ligar no nó A. Olha só, polo positivo ligado no nó A. Então, vem aqui, vou pegar o terminal positivo, que é o terminal aqui em vermelho dela, e vou trazer ele aqui até o meu nó A. Quem que é o nó A, gente? O nó A é esse terminal aqui, essa trilha que tá ligada nesse terminal do resistor R1, certo? Onde a gente começou a construir o circuito. Se você quiser, você pode mudar a cor do fiozinho que a gente está usando. Eu vou mudar ele para vermelho, porque geralmente é o que a gente usa lá no laboratório. A gente usa um fio vermelho para o polo positivo e um fio preto para o polo negativo. Por padrão, é assim que vem a cor da fonte que vocês usam lá. Então, olha só, o polo positivo já está ligado aqui no nó A e o polo negativo tem que ficar ligado no nó D. Conforme vocês estão vendo aqui, ó, polo negativo no nó D. Então, onde que tá o nó D da nossa configuração? O nó D é esse daqui, lembra que a gente pôs nó D aqui e nó D aqui? Então, qualquer trilha, qualquer furinho que eu ligar ou dessa parte, ou dessa fila aqui, ou dessa fila, qualquer furinho que eu ligar o polo negativo da fonte, vai estar ligando o nó D, certo? Vai estar correto. Então, eu vou vir aqui, ó, pegar o negativo. E aí, eu vou passar ele por aqui até poder chegar no meu nó D. Pronto, ó, liguei, cheguei no nó D. Então, vou vir aqui e vou mudar a cor para preto. Gente, aqui, ó, embora eu tenha passado um fio sobre o outro, eles não têm contato elétrico, tá? É como se fosse lá no laboratório mesmo, os fios estão isolados, eu não coloquei eles em contato. Então, o nó preto saiu aqui do terminal negativo da fonte, né, o fio preto, e chegou aqui no nó D. Assim, a gente terminou a ligação. Uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é, o resistor, gente, não tem polaridade. Então, tanto faz você ligar ele dessa forma, ou, por exemplo, se eu rotacionasse ele aqui e invertesse a ligação, não tem problema nenhum. Por quê? Porque o resistor é um componente que não tem polaridade.
Já a fonte, ela tem polaridade, então eu preciso ligar o polo positivo dela aqui no nó A e o polo negativo dela aqui no nó D para poder fazer a ligação de acordo com essa configuração aqui que a gente tem no circuito. Bom, então, agora sim, o nosso circuito está completamente montado e aí eu posso simular ele. Então, eu venho aqui, ó, nesse botãozinho, iniciar simulação, aqui no canto superior direito da tela. E aí eu clico aqui e ele vai começar a simular o meu circuito. Então, olha que legal. Nós temos aqui que a tensão que está saindo da fonte, que a fonte está fornecendo, é 10 volts. E a corrente total que está saindo da fonte é 15,3 miliampere. O que tá ótimo, né? Porque a gente viu que o máximo que consegue sair aqui é 5 ampere. Bom, e agora, né, nosso circuito está fechado, está montado, sabemos que a tensão da fonte é 10 volts e a corrente que sai da fonte é 15,3 miliampere. Se a gente quiser medir algum valor de resistência, de tensão ou de corrente em qualquer parte desse circuito, é possível. E isso nós vamos aprender nos próximos vídeos. Bom, então eu espero que vocês tenham compreendido a utilização do protoboard e até os próximos vídeos, quando nós vamos aprender a usar o multímetro para medir grandezas elétricas. Obrigada pela atenção e até mais!